professora Marinês Fini, que vai entrar aqui com a gente. Nós vamos conversar um pouco sobre esse mundo híbrido. Uma situação em que todo mundo se pegou de surpresa, quando não esperávamos que ia acontecer, mas que não é uma novidade a questão do hibridismo. E é sobre isso que nós vamos falar. O ensino híbrido, ele já estava aí, a gente só passou a realmente entendê-lo, ou precisamos pelo menos entendê-lo agora. E quem vai estudar fora? Nós tivemos muitas situações de alunos em que passaram em universidades fora do Brasil, começaram o primeiro ano sem ter conseguido chegar lá ainda. E começaram, né? A gente tem alunos em que entraram na universidade na mesma cidade e ainda não conseguiram sentar numa sala de aula da universidade. Mas isso tudo a gente precisa discutir, porque, como nós falamos numa palestra antes, essa não é a pior situação, porque de situações ruins a gente pode tirar coisas muito boas, mas o que acontece é que o hibridismo veio para ficar, e isso não vai mudar. A gente precisa agora entendê-lo e poder tirar o melhor proveito disso. E é sobre isso que nós vamos falar com a professora Marinês. Como vai, Marinês? Bem, obrigada. E você, Lara? Tudo bem? Sucesso, hein? Parabéns pelo sucesso do evento. Muito bonito. Está muito legal, a gente está muito feliz. Nós temos agora circulando 1.651 pessoas na nossa feira, circulando pelos estandes, e 120 pessoas aqui nesse auditório, nesse momento. As pessoas estão revezando e estão circulando, mas está aumentando aqui os nossos números. Fico muito feliz com a sua presença e nós queremos muito te ouvir, porque tem pais aqui também querendo entender melhor essa situação em que nós estamos, né? Então, Lara, veja bem, muito obrigada, boa noite a todos, caros jovens, pais, professores. Nada é mais oportuno do que um palco de educação internacional para falar de educação híbrida, porque educação híbrida não é só o ensino remoto, a educação híbrida envolve aprendizagem e ensino presenciais e aprendizagem e ensino remotos, combinados, complementares, sem que um possa substituir o outro. A Lara deu um exemplo a vocês, que eu acabei por ouvir, dizendo que muitos alunos ingressaram no ensino superior, ainda não se encontraram presencialmente, mas não perderam a recepção do ensino que lhes foi oferecido e seguramente muitas atividades de aprendizagem. A educação híbrida, que envolve ensino e aprendizagem, presencial e à distância, sem que um possa substituir o outro em hipótese alguma. Ela sempre existiu, mas ela ganhou uma força enorme durante a pandemia, onde nós só pudemos, por imposição de recursos de cuidados sanitários, cumprir a etapa remota. Mas seguramente ela não tem um fim em si mesmo e ela deverá ser completada pela etapa presencial. Mas vejam, nada é mais significativo para exemplificar aquilo que é híbrido. Por quê? Na verdade, esses jovens e as famílias têm que compreender isso, terão, nessa perspectiva da internacionalização, que é híbrida, não é? Uma experiência excepcional, porque é um ensaio da próxima maturidade que eles exercerão. É um arremate final de um processo de autonomia que vem sendo construído, eu espero, e será robustecido, que vem sendo construído desde a educação infantil. Quer dizer, crianças e jovens que puderam discutir com os pais, ouvir-lhes as opiniões, compreender os argumentos, serem apoiados nas escolhas que farão, ter os seus caminhos iluminados, os seus projetos garantidos, porque todos os jovens para os quais se destina uma educação internacional são jovens privilegiados. Vá você para a Itália, para o Canadá, para a Alemanha, para onde quer que você vá, para os Estados Unidos, você vai ter uma experiência sensacional, porque você muda de cenário, a sua vida é a mesma, mas o cenário onde ela vai acontecer, e ele está remoto da sua casa. A sua casa vai ser o seu universo presencial, para o qual você vai voltar, e com o qual você terá um contato remoto, mas a sua vida vai ficar exatamente enriquecida por esse espaço novo.
Então, o outro cenário, um cenário de cultura nova, um cenário de amigos novos, um cenário de novas relações, onde você vai, de fato, poder exercer isto que você tem de mais precioso, que é aquilo que nós chamamos de eu mesmice. Você vai saber aquilo que lhe caracteriza mais, aquilo que lhe dá mais prazer, sem a guarda direta dos seus pais, que estarão de modo remoto, lhe dando segurança, acompanhamento e, principalmente, toda a estrutura que a Efígie lhe oferece. Então, vá para onde você for, você tem que aproveitar a experiência inteira. Não é só a experiência acadêmica. E tem que se preparar para um futuro de exercício profissional onde tudo será híbrido. Veja, vamos usar 2 exemplos. A própria medicina. A medicina não começou agora, a medicina desde o início da década de 1960 já trabalha de maneira híbrida, sem abrir mão de maneira alguma da etapa presencial. Afinal de contas, seja no manequim, numa simulação de computadores, você precisa de um corpo em movimento para poder trabalhar as áreas da medicina. Então, a medicina já era no final da década de 60, a engenharia, gente, os cursos de engenharia estão todos se moldando para ter uma parte prática, remota, ou seja, fora da sala de aula, de muito maker, de muito aprender a fazer. Então, há um novo ar na educação brasileira e internacional, mais rápida nas escolas, de culturas mais avançadas, que tem menos lutas para fazer, para combater a pobreza, a desigualdade, para incentivar a política de inclusão do que o Brasil, mas você vai poder interagir com vislumbres do seu futuro. Por quê? O mundo do trabalho hoje, ele não quer mais uma pessoa ou um jovem que precise apenas da sua certificação do diploma. O que é exigido hoje são novas competências, novas habilidades, que tem muito a ver com essa autonomia que eu digo a vocês que será altamente privilegiada no seu desenvolvimento quando você estiver na etapa remota do seu trabalho, portanto, no exterior, seja na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, você vai ter experiências para viver onde essa sua autonomia vai ter que ser testada. Você vai ter que dosar o seu trabalho, o seu tempo de estudos, você vai ter que cuidar da sua roupa, da sua higiene, não vai ter mais a mãe ou o pai ou a babá crescida do seu lado, mas é uma experiência das mais ricas para qualquer ser humano. Então, eu digo que a internacionalização é um benefício, é um bem que a sua família lhe dá, né? E sejam abençoados esses pais que podem proporcionar isso aos filhos, uma experiência extremamente cuidadosa e que vai arrematar um pouco esse fim da juventude com essa perspectiva da autonomia. Quando a gente fala que o jovem tem que ser protagonista, que ele tem que ter um projeto de vida, ele tem que experimentar todos os contornos dessa eu mesmice, vislumbrando um futuro imediato, mas trabalhando para desenvolver habilidades e competências fundamentais hoje. É importante que aquilo que você aprende esteja relacionado com o mundo que você está vivendo. Por isso, essa experiência é e pode ser muito rica, se você tiver os olhos abertos para poder aprender tudo ao que você lhe for oferecido. Então, eu acredito que esta etapa de finalização de um processo de crescimento, de desenvolvimento, pode ser coroada de êxito. Então, veja, não há necessidade nenhuma de você se vestir de insegurança. Seguramente, a Efígie já deve estar ajudando você a entender que o domínio do idioma do país onde você vai é importante. Se você não tem pleno domínio, se você não é um falante exímio, você vai ter um tempo para se preparar, mas a experiência em si é fascinante. Então, e ela vai lhe dar a oportunidade de testar os seus próprios limites. Por quê? Você vai ter que usar isso que eu estou chamando de autonomia, gente, que é o princípio de qualquer sociedade democrática, é o princípio de qualquer regime onde as vontades individuais são respeitadas, mas são vontades que têm que ter autonomia de pensamento para poder ter autonomia de ação. Então, a chance que vocês terão agora, que é uma vivência híbrida, que vocês terão oportunidade de interagir com cenários extremamente ricos, e eu espero que vocês saibam aproveitar todas essas oportunidades que serão organizadas para vocês,
porque a vida daqui para frente será sempre cada vez mais híbrida. Nós teremos acesso a uma série de informações, todos nós sempre, para podermos aprender cada vez mais. Mas a informação sozinha não é conhecimento. Então, nós precisamos aprender a transformá-las com nossa autonomia de pensamento. Porque um dia, na nossa maturidade, nós teremos a autonomia da ação. Então, esse é o conceito da educação básica, que foi base para a sua vida e que complementa-se agora com esse enriquecimento que vocês terão no ensino médio. Então, a internacionalização, a possibilidade que a IFIJ está organizando cuidadosamente, responsavelmente, para cada um de vocês, garantindo esse cuidado, o cuidado com as condições sanitárias, com as condições de segurança, todo esse cuidado é, de fato, para você aproveitar o máximo. Você tem que voltar infinitamente diferente daquilo que você foi. Lá no seu núcleozinho, lá, a sua eu mesmice vai ganhar uma riqueza enorme pelo compartilhamento, pela cultura com a qual você vai interagir. Então, deixe a sua brasilidade guardada lá no seu dormitório. Use-a para expressar o melhor de você mesma, mas procure aprender, procure abrir os olhos para entender as riquezas que lhe serão oferecidas e guarde a presença, né, o momento híbrido da aprendizagem no seio da sua família. Então, é basicamente isso que eu desejo a todos vocês. Eu espero que vocês estejam preparados, que tenham tido ou vão obter ainda todas as informações necessárias para fazer uma boa escolha, de um bom destino. Eu tenho certeza que cada um de vocês já deve ter um sonho guardado do lugar onde você quer ir. Se você ainda não tem, aproveite o diálogo com os professores que vocês terão aí no stand das feiras, que vão lhes explicar como é que funcionam as universidades, excelentes universidades. Eu esqueci de falar da Irlanda, não é? Vocês vão ter a oportunidade de conhecer inúmeras carreiras fascinantes em universidades que são, de fato, a excelência nos seus países de origem. Então, eu espero que vocês aproveitem a feira, rodem por ela, indaguem, perguntem, e que as suas famílias possam também se alimentar com essas informações para apoiar a escolha de vocês. Acima de tudo, saibam que vocês são privilegiados, são poucos jovens no Brasil que têm a chance e a oportunidade que a família de vocês está se organizando para dar a cada um de vocês e a todos, né? Então, eu gostaria muito que vocês pudessem, de fato, aproveitar a experiência, né? E voltar muito diferente daquilo que vocês vão apresentar como ponto de partida, tá certo? Lara, vamos lá conversar? Você está sem som, Lara? Exatamente isso. Eu acho que essa mensagem é super motivacional, super importante, né, para os alunos. E queria que você falasse aí para a gente agora. Eu acho que essa questão do híbrido é a grande dilema, inclusive, né, de algumas famílias que estão aqui nos assistindo, né? E a ANEBI é a associação que você preside, que é tão importante nesse momento como apoio aos professores. Como é que as pessoas podem entender essa proposta e podem aproveitar da melhor forma possível essa situação? Enfim, mas eu vou deixar para você fazer sua fala toda. Que eu estou vendo aqui alguns pais me mandando já questões, mas, por favor, com Olha, você. veja bem, né? A ANEBI nasce exatamente para poder divulgar o conceito correto de educação híbrida, né? Muita gente cometeu alguns equívocos que são lamentáveis até hoje. O primeiro deles é imaginar que a educação híbrida, que eu volto a dizer, é aquela que reúne o ensino e a aprendizagem presenciais, combinados com o ensino e aprendizagem remotos, seja qual for a combinação. Então, veja, não há possibilidade do remoto substituir o presencial. Nós tivemos, num caráter emergencial, começar pelo remoto, mas ele precisa ser complementado pelo presencial. Fundamental é nós identificarmos qual é o mecanismo, quais são as tecnologias que cada escola e cada família dispõe para dar o suporte para esse remoto.
Nós sabemos que a escola brasileira, 80% dos alunos estão em escola pública, e desses, quase 90%, as famílias não possuem recursos tecnológicos como plataformas digitais. Então, essas famílias, nessas escolas, tiveram que receber esta etapa remota da maneira como a escola conseguiu. Vocês se lembram que de uma sexta-feira para uma segunda-feira, os nossos professores tiveram um problema novo para enfrentar, né? E eles usaram para enfrentar esse problema tudo aquilo que eles sabiam. É assim que a gente enfrenta um problema novo. É isso que significa resolução de problemas. É isso que significa metodologia ativa a partir da resolução de problemas. O que os professores fizeram? Eles pegaram tudo aquilo que eles sabiam da etapa presencial e tentaram passar para a etapa remota. Muita coisa não deu certo, gente. Muita coisa foi atabalhoada. E é assim que a gente tem um início de enfrentar um problema. A gente usa o que tem para novos desafios. Eles não bastam. Nós temos que buscar outros recursos. E foi isso que a escola brasileira fez. Mal no início, se organizou depois. Alguns pediram umas férias antecipadas para pensar melhor, mas os professores brasileiros enfrentaram o problema. Foram corajosos, foram criativos, foram inovadores, estão cansados, se sentiram inseguros por tudo aquilo que a sociedade viveu como um todo. Lembre, senhores, que nós vivemos num contexto, numa cultura, né, nacional de extrema contradição. Ora era para tomar vacina, ora não era. Ora era para a escola, ora não era. Então, nós vivemos uma insegurança, do ponto de vista do cuidado e da saúde, extremamente grande e conflituosa. E os professores estavam lá, com tudo que tinham, tudo que podiam, se reorganizaram, se refizeram e tentaram levar o ensino e a aprendizagem remotas para as casas dos nossos alunos. É lógico que os alunos das camadas mais privilegiadas tinham uma plataforma digital em sua casa. Alguns tinham uma para cada filho. Isso foi ótimo. Bastou? De jeito nenhum. Os professores sabiam garantir a qualidade máxima que o ensino exige, que é a interatividade. Não basta só você ter uma engenhoca tecnológica muito bonita, cheia de cores, se você não tem a garantia da interatividade do seu aluno. Então, veja, o nosso professor também não teve uma alfabetização digital para desmontar uma plataforma e fazer ela ficar interativa. Quais são as funcionalidades do Google Classroom, do Workplace? Nenhum de nós sabia. Por quê? Nós tínhamos a ideia de que a educação precisava se modernizar a partir da nossa base nacional comum curricular, mas nós imaginamos que teríamos um longo tempo para fazer esse apoio para o professor, o apoio para a rede, a equiparação das escolas, criar ambientes multifuncionais nas escolas. Nós achamos que teríamos tempo, mas a pandemia apressou o futuro, gente. O futuro que nós teríamos vislumbrando com um grande projeto de capacitação, de apoio aos professores, ele se impôs como presente. E nós reagimos a isso de uma maneira, do meu ponto de vista, extremamente positiva. Eu espero que a história um dia registre esse grande esforço que os professores brasileiros fizeram. E se tiver algum professor me ouvindo nessa sala, eu quero lhe dizer que, como mãe, como professora, como avó e como especialista em currículo e avaliação, agora educação híbrida, eu quero agradecer a todos vocês. Vocês foram sensacionais. E agora é hora de reunir a experiência, avaliar a experiência que tivemos, aprender com os erros que cometemos, seguramente cometemos muito, reafirmar os nossos acertos e recomeçar. E vamos recomeçar, todos os senhores, numa perspectiva híbrida. Quem é de nós que vai negar a grande oportunidade que nós temos? Por exemplo, usando uma metodologia de projetos, que é uma das metodologias ativas, que inclusive nem precisa de plataforma digital, não é? Os alunos adoram, gente. Olha, um projeto, pode ser um projeto de vida, pode ser um projeto do professor. E veja, eu não estou dizendo que é o aluno que vai trabalhar no lugar do professor, de maneira alguma. O professor tem temas, tem assuntos, quem decide é ele. A escola é o lugar onde os alunos,
os jovens e as crianças têm o direito de ter acesso à herança cultural que foi construída nesses 21 séculos de história da humanidade. Então, conteúdo é importante, sim. Por que é importante? Porque você constrói um repertório de ideias e conceitos que as gerações que nos antecederam descobriram, registraram em fórmulas, em teorias e leis, para a gente compreender melhor o mundo que nos cerca. Elas bastam? Não. Novos desafios estão sendo colocados. Por isso é que a escola tem que ser aberta, atualizar-se sempre. E o professor, senhores que me ouvem, por mais derradeira que seja essa minha afirmação, nós temos que aprender sempre. Novas questões acerca daquilo que nós ensinamos estão sendo postas, não só em relação à maneira de ensinar, mas novas descobertas. Veja, eu sou professora de psicologia, por sinal, amanhã eu faço 73 anos, estou estudando loucamente neurociências. Por quê? É uma coisa que me inquieta, porque eu não domino tudo aquilo que essa pessoa, essa turma fala, e eu tenho certeza que tem um impacto no desenvolvimento tanto cognitivo como socioemocional do ser humano. Então, estudando, eu sempre estudei, porque essa é a tarefa do professor. Agora, de hoje em diante, está mais agravado. Né? Informação, gente, está disponível em todos os lugares, de todas as maneiras. O que o professor tem que fazer? Ele tem que selecionar, ele tem que se atualizar, porque é ele que vai propor o conjunto de conhecimentos que o seu aluno vai construir. Quem vai construir é o aluno, não é o professor. E um aluno que é ativo, é este aluno que eu disse a vocês agora mesmo, o aluno que não existe, um aluno que é ficção, um aluno que a internacionalização vai amadurecer esta autogestão para a autonomia. Mas o nosso aluno brasileiro, nós vamos ter que formar. Ele ainda é uma ficção, ele é um personagem de livro, de teoria. Por quê? Nós nunca favorecemos nos bancos escolares o desenvolvimento desta autonomia, desta autogestão do tempo, da concentração na disciplina. Nós não fizemos isso. O que nós queríamos? Um aluno quieto, sentado, ouvindo aquele blá, 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 blá do professor, que pode ser maravilhoso, gente, pode ser sedutor, bem organizado, bem articulado, mas ele vai para a memória, o professor pensou para o aluno, ele vai para a memória, o aluno memoriza e devolve para o professor dos problemas da prova, igualzinho aquilo que o professor falou. Gente, isto não tem mais lugar na nossa sociedade. Nós precisamos de crianças e jovens criativos, que tenham ideias próprias, questionadores, mas isso, gente, não pode matar lá na educação infantil, nem na nossa casa e nem na escola. As crianças têm que ser incentivadas para perguntar, nós temos que controlar a nossa ânsia de dar a resposta prontamente, mas ajudar a criança a fazer outra pergunta, ajudá-la a buscar os seus caminhos, né? Essa curiosidade infantil que é tão maravilhosa, né? De observar aquilo que a cerca, porque lá na educação infantil está toda a base daquilo que o fundamento dos 9 anos do fundamental vai formalizar em termos de conceitos, de leis, de teorias, que as crianças vão ter que aprender e absorver para utilizar. E vejam bem, não adianta mais falar que é para decorar os afluentes da margem esquerda do Rio Amazonas, porque um dia você vai me dar valor. Não. Um dia você vai saber por quê. Não, agora. Aprendizagem significativa envolve a possibilidade do sujeito se movimentar, do sujeito estar inquieto, porque ele não tem a solução para aquele problema. Lembra, professores, o problema da pandemia que vocês tiveram que enfrentar, como é que eu vou trabalhar na etapa remota para garantir o vínculo do meu aluno com a escola. Esse foi o problema que vocês enfrentaram. Enfrentaram com tudo que tinham. E vocês não tinham um grande professor na figura do ministro ou de um secretário de educação para dizer, olha, vamos por esse caminho, usem tal recurso. Nós não tivemos isso. Os seus alunos terão. Porque você vai traçar caminhos, você vai ajudá-los a fazer o quê? A bendita da sala de aula invertida. Você vai ajudar o seu aluno a descobrir uma nuance do problema, do assunto que você quer propor para ele, de tal maneira instigante que você vai provocar um certo desequilíbrio nele, para ele poder, então, buscar, com a sua orientação, a solução para o problema. E depois disso, professor, todos eles trarão
para a sala de aula e você vai sedimentar uma síntese onde você vai complementar com algo que talvez alguns dos alunos não tenham percebido do problema que você aprendeu. Você vai permitir que os seus alunos ouçam o argumento do outro, ouçam, construam argumentos sólidos para o seu ponto de vista. Isso é cooperativismo. É isso que o mundo do trabalho quer hoje. Você vai permitir, você vai ser um palco, construir um palco para inovação. Você vai criar um palco para motivação. Então, veja, não dependo de tecnologia, mas eu preciso de um aluno que seja incentivado para construir a sua autonomia. E vejam, eu costumo brincar com todo mundo e dizer o seguinte, que o prêmio Nobel, ou ele nasce e se desenvolve na educação infantil, ou nós matamos ele durante a educação, o ensino fundamental. Então, a chamada que eu faço aos senhores é: não tenham medo se a escola disser que vai trabalhar de maneira híbrida. Os educadores estão se esforçando para fazer um projeto pedagógico enriquecedor, para repor aquilo que os alunos não tiveram. Por favor, não usem o vocabulário de perdas, porque a gente só perde aquilo que a gente tem. Então, se os alunos não tiveram acesso a um ensino remoto e aprendizagens remotas que lhe foram suficientes, a escola tem que repor. Mas eles não perderam nada, porque eles não tiveram. Então, veja, nós temos agora um caminho, 22, 23, eu costumo dizer até 24, para o qual nós vamos precisar de um currículo de transição. Nós vamos ter que mapear individualmente para cada aluno, para cada criança, para cada jovem, o que foi que faltou para ela. Não é o que faltou para mim, professor, para eu ensinar. Não, é daquilo que eu ensinei, o que é que faltou para ele aprender. Então, esse mito da presença, senhores, precisa cair um pouquinho. Eu não preciso botar o aluno na minha frente para fazer uma prova e vigiar para saber se está colando ou não. Esse é o aluno do passado, esse é o professor do passado. O professor do presente vai propor uma tarefa para ele altamente motivadora, que ele pode fazer remotamente ou presencialmente, mas ele vai se envolver para fazer a tarefa. Volto a dizer de novo, este aluno não existe. Este é o grande desafio da escola brasileira. Cada escola vai ter que mapear o seu projeto pedagógico. Esse gestor é um gestor novo, altamente desafiado a enfrentar esse tipo de problema. E ele vai ter que constituir uma comunidade colaborativa. O projeto, gente, o sucesso escolar não é pessoal. O sucesso é coletivo. Eu aprendi isso com o nosso vice-presidente Emílio Munaro, né? Numa das aulas que ele deu, eu fiquei encantada. Eu disse exatamente isso. Os professores não poderão ter mais um único projeto onde ele vai se dedicar para um único aluno. O projeto é coletivo para o único aluno. Então, nesse momento, a educação brasileira pobre, sem recurso, sem aquele bendito dinheiro do FUST, que eles vivem dizendo que é dinheiro da Telefônica, que tem 3 bilhões disponíveis para a escola brasileira, que nós nunca vimos, nós temos que continuar lutando por mais acessibilidade, por maiores recursos tecnológicos na escola, pela clareza desses ambientes multimídia que podem favorecer inúmeras experiências, a gamificação tão bem organizada na proposta da Franklin. Quer dizer, isso tudo, gente, já é o futuro que está no nosso dia presente. Então, não adianta fugirmos dele, porque ele está aqui no meio de nós. Então, eu acredito que essa concepção da educação híbrida, ela tem, de fato, ainda está eivada de preconceitos, eivada de equívocos, não é? Mas nós estamos aqui promovendo esta discussão, não é? Exatamente para esclarecer e que a escola brasileira, as famílias e principalmente os nossos estudantes possam se beneficiar daquilo que é presencial e é insubstituível com aquilo que está remoto. E que são muitos os recursos que nós podemos mobilizar para isso. Seguramente, a internacionalização, a possibilidade das famílias de já começarem a permitir que os seus filhos ou viajem ou tenham acesso a esse projeto da dupla diplomação, isso é fabuloso. É absolutamente... sem igual uma experiência como essa, ela infelizmente não é para todos os brasileiros, mas aqueles que podem, seguramente vão enriquecer demais a sua experiência acadêmica se puderem ter acesso
a essa oportunidade. E eu gosto sempre de dizer que não adianta a gente fugir. A educação híbrida veio para ficar. E ela pode, de fato, agregar mais qualidade para a educação brasileira. Acho que era isso, Lara. Muito bom, Marinês. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que essa é uma luta de todos nós. E acho que a educação híbrida não tem volta, né? E a gente viu muito isso agora, principalmente em relação às universidades fora. A gente tinha uma aluna aqui que passou durante o ano de 2020 estudando, 19 para 20, estudando muito, e ela queria estudar numa universidade na Austrália, que tinha um curso muito específico que ela escolheu, e essa menina passou e começou a universidade em setembro de 2020. E o mais curioso é que ela não pôde ir, né? A Austrália estava totalmente fechada, e a família, então, criou uma situação em casa, de tal forma que durante o dia, enquanto todos estavam acordados, ela estava dormindo, e à noite, quando todos estavam dormindo, ela estava no horário da Austrália, acordando para ir para a universidade e dentro da casa dela, né? Então, foi possível ela começar o primeiro ano. O ideal? Não é o ideal, mas foi possível. Essa menina agora volta, já conseguiu chegar e está lá, mas algumas situações, sem dúvida nenhuma, modificaram e não voltarão mais a ser a mesma, né, de antes de 2019. Mas eu acho que também é muito rico, né? Lara, se você tem percebido, o mundo ficou híbrido, não é? As financeiras são híbridas, os bancos são híbridos, todo mundo ficou híbrido agora. A própria confortação do trabalho hoje, ela está sendo de maneira... O home work, minha filha, foi absolutamente adaptado já, está todo mundo preferindo assim. Veja você nas grandes cidades, quanto que o transporte urbano não será aliviado quando você tiver jornadas intermitentes, né? Então, acho que ainda é uma novidade. Nós ainda precisamos ter leis trabalhistas, condições, do ponto de vista da escola, nós sempre tem infraestrutura na casa das famílias, mas eu acho que o hibridismo veio mesmo para ficar. O que nós não podemos é banalizar a experiência, jamais confundir educação híbrida com ensino à distância. Felizmente, isso não é permitido para a educação básica do Brasil, exatamente porque as escolas precisam da etapa, as crianças da etapa presencial. Mas acho que é um mundo novo, né? Que a gente imaginou que fosse acontecer daqui 5, 10 anos, mas a pandemia, de fato, apressou, né, o futuro e ele está aqui, nós estamos vivendo com ele. É isso. Nós temos aqui um comentário de uma mãe chamada Regina. Ela está dizendo o Sul, não sei exatamente a cidade, dizendo que você, com a sua fala, aliviou muito o coração dela. Porque ela entendeu agora essa questão do filho estar indo fora e ela... Ótimo! Muito bom, Lara. É exatamente isso que a gente precisa, discutir. Educação, a gente não pode parar de discutir, a gente tem que estar sempre refletindo, a gente está sempre tendo que inovar, e os alunos são o motor de tudo isso, né? Também precisamos que eles ajam, e aí a proposta do protagonismo no meio de todo esse nosso game aqui, que olha, Marinês, eu estou aqui encantada de ver a mobilização do game, o quanto eles estão mobilizados, interagindo no Telegram, conversando com a gente aqui dentro nos chats e conversando com os expositores, dentro do game CEPO, que é o game onde eles estão percorrendo todas as pistas e etc., participando também das palestras e fazendo comentários. Então, assim, para essa juventude, essa questão do multitarefas, ela já era muito mais presente. Lógico. Né? E aí, quando você tem um propósito, isso os mobiliza muito mais. Então, não, mas desafio, Lara, é a melhor maneira de começar uma nova aprendizagem. Acho que me perdoe os outros, mas o Piaget tinha muita razão nisso. Desequilibra, desafia, que eles vão atrás para se arrumar e buscar a solução. Acho que esse é um acerto muito grande. Parabéns ao Talks, né, da EFIG, que eu acho que está valendo a pena.
Muito obrigado, Marinês. Sua fala foi bem importante aqui para todo mundo. Eu agradeço muito sua participação. Muito obrigada, Lara. Estou às ordens, viu? Um grande abraço. E você tá. E tem lá o stand, né, para os professores da ANEBI para seguirem, se associarem, participar de toda essa discussão com a gente. Isso e também mesmo. da Educare, né? Que é E veja bem, Lara, né, aos pais e às mães que estão nos assistindo, nós temos essa associação nova que nasceu durante a pandemia por um grupo abnegado de professores, é uma associação sem fins lucrativos, e nós temos vários pais e mães associados, viu, Laura? Que não são professores, que nos buscaram, pedindo se havia uma possibilidade, foi uma surpresa para nós, mas é lógico que há. Para vocês terem uma ideia, custa R$ 70 a anuidade, e nós vamos pôr fogo aí na discussão sobre educação híbrida. Estamos com grandes ideias para o próximo ano, fizemos aniversário, ganhamos uma plataforma da Google, enfim, vamos adiante. Então, convido todos vocês para se associarem. Entre lá no nosso stand, né, no anebi.com, você vai ver aí o Anebi, e venham conosco. Essa discussão está apenas começando, eu acredito, viu, Lara? Temos um caminho grande ainda pela frente. Tenho certeza. Muito obrigada, bem, Marinês. Pela oportunidade. Eu é que agradeço. Tá, tchau.